Olá, alunos das turmas do primeiro ano da Escola Mário Sidney Franceschi. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Felipe e eu sou estagiário de Geografia pela Universidade Luterana do Brasil. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre preservação ambiental. Nessa aula, nós iremos abordar três tópicos extremamente importantes, que são a Ordem Ambiental Internacional, a Agenda 21 e o Desenvolvimento Sustentável. Ordem Ambiental Internacional. A Ordem Ambiental Mundial configurou-se a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da Terra, que ocorreu no Brasil no ano de 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Objetivos: estabelecimento de normas para limitar e reverter os impactos dos processos econômicos e tecnológicos sobre o meio ambiente. Pessoal, o que isso significa? A gente sabe que desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, a tecnologia vem se desenvolvendo de uma forma muito rápida, ela vem se expandindo cada vez mais. E isso é bom, isso não é ruim. Mas, infelizmente, existem certas tecnologias que agridem o meio ambiente, que agridem a natureza. Portanto, esse primeiro objetivo aqui trata de estabelecer normas para limitar e até mesmo reverter os impactos desse tipo de tecnologia e de processos econômicos que aí acabam prejudicando o meio ambiente. A criação de uma comissão para o desenvolvimento sustentável para assegurar o apoio aos objetivos da Agenda 21. Ou seja, eles entenderam que era necessário a criação de uma comissão para fazer com que os objetivos da Agenda 21 saiam do papel e se tornem realidade. Agenda 21. Mas afinal de contas, pessoal, o que é a Agenda 21? A Agenda 21 foi um dos resultados da cúpula ECO 92. Este documento estabelece a importância de cada país a se comprometer, refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas, ONGs e todos os setores da sociedade podem cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. Cada país desenvolve sua Agenda 21, e no Brasil, as ações são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável, a CPDS. Eu gostaria de aprofundar aqui, pessoal, eu vou ler de novo o início que diz assim, ó. A Agenda 21 foi um dos resultados da Cúpula ECO 92. Este documento estabelece a importância de que cada país se comprometa a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, ONGs e todos os setores da sociedade podem cooperar no estudo de soluções para problemas socioambientais. Por que eu repeti isso aqui? Foi nessa cúpula, pessoal, que surgiu aquela famosa frase que diz: pense globalmente e haja localmente. O que significa isso, pessoal? Vamos supor que você é uma pessoa que tem consciência ambiental, que defende muito a questão da preservação ambiental, da ecologia, e você quer aplicar isso na sua cidade, no teu bairro, na tua rua. O que você vai fazer? Você vai fazer com que essas práticas se tornem reais no seu dia a dia e no dia a dia das pessoas que vivem aí em volta de você, mas você vai agir localmente pensando globalmente. Você vai fazer na sua cidade o que você faria se você fosse capaz de fazer no mundo. E é por isso que este documento ele estabelece que cada país deve promover isso, que cada país deve agir ali no seu território de forma local, em busca da preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, porém pensando a nível global. E também fala que cada país deve se comprometer a juntar toda a sociedade, o governo, as empresas, as ONGs e todos os setores devem se unir em prol de buscar soluções para os problemas socioambientais que infelizmente todos os países acabam sofrendo. A Agenda 21 se constitui um poderoso instrumento de reconservação da sociedade industrial rumo a um novo paradigma que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior harmonia e equilíbrio holístico entre o todo e a parte, promovendo a qualidade, não apenas a quantidade do crescimento. A gente tem uma expansão muito grande econômica e tecnológica no mundo onde vivemos, e a gente tem um excesso muito grande de produção e consumo. A Agenda 21 ela ensina, né, que deve haver um equilíbrio holístico, que parte da ideia de que você tem que promover a qualidade, não a quantidade do crescimento da nossa sociedade, tanto do ponto de vista social, econômico e tecnológico. Nós não podemos esgotar os recursos da natureza, nós não devemos explorá-lo
explorá-lo de forma irracional, porque se fizermos isso, as futuras gerações não terão o que nós temos hoje. Nós iremos falar mais à frente sobre esse assunto, viu, pessoal? Objetivos. Os objetivos são a criação de parceria entre governo e sociedade para conscientizar sobre desenvolvimento sustentável e criar políticas de ações. Pessoal, o que isso significa? Significa que os governos de cada país, de todos os países, eles precisam dialogar, interagir com a sociedade sobre a importância do desenvolvimento sustentável, para que a população se conscientize da importância da preservação ambiental e, a partir de então, criar políticas de ações para que isso se torne real em cada sociedade. O comprometimento dos países em refletir de forma global e local sobre os problemas socioambientais. As responsabilidades dos governos em facilitar a implantação das agendas nos estados e municípios, ou seja, cada governo, toda autoridade, seja o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, toda autoridade ela tem que fazer com que essa agenda se torne real no local ali onde ele tem o seu comando, a sua influência, para que a Agenda 21 seja praticada em todos os países e em todas as regiões. Seções e capítulos. A Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a formação de uma sociedade mais sustentável. Ela se foca em tentar resolver os problemas sociais e ambientais vividos atualmente pelos países. Com este objetivo, o documento oficial apresenta 40 capítulos divididos em 4 seções, que focam as questões econômicas, a preservação e formas de implantação dos projetos. Ou seja, pessoal, a Agenda 21 ela vai tratar de tentar resolver os problemas não só ambientais, mas também os problemas sociais vividos por todos os países. Seção 1. A seção 1 fala sobre as dimensões econômicas e sociais, analisa as questões ambientais e sua interdependência com a pobreza, saúde, comércio e consumo. Cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento das políticas internas conexas. Combate à pobreza. Como a Agenda 21 ela lida não apenas com o desenvolvimento sustentável do ponto de vista da natureza, da ecologia, como também na tentativa de melhorar e de buscar soluções para os problemas sociais vividos pelos países, um dos problemas mais recorrentes é a questão da pobreza. Não dá, pessoal, para ter qualidade de vida com tanta pobreza como a gente tem, não só no Brasil como no mundo. Portanto, um dos objetivos da Agenda 21 é o combate extensivo à questão da pobreza. Mudança dos padrões de consumo, como eu disse, a gente muitas das vezes produz e consome demais em excesso, a gente tem que ter um limite, tem que ter um certo tipo de padrão bem elaborado de consumo para que a gente não possa exagerar no nosso consumo e na produção que a gente está tendo. Dinâmica demográfica e sustentabilidade, proteção e promoção das condições da saúde humana, promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos, integração entre meio ambiente e desenvolvimento na tomada de decisões. Seção 2. Intitulada de Conservação e Gestão dos Recursos para o Desenvolvimento, essa seção fala sobre o gerenciamento de recursos físicos do planeta Terra como meio de fomentar o desenvolvimento sustentável. Os capítulos são Proteção da atmosfera. Pessoal, quero falar aqui de uma forma mais profunda sobre esse primeiro capítulo da seção 2, porque é extremamente importante. Com certeza, vocês aí do primeiro ano, lá no ensino fundamental e agora no ensino médio, já estudaram bastante sobre a questão do aquecimento global. Mas o que vem a ser o aquecimento global? Quero refrescar a memória caso você tenha esquecido. De uma forma bem resumida, nós poderíamos dizer que o aquecimento global é uma consequência da emissão excessiva de gás carbono para a atmosfera, excessiva e também indevida, de CO2 para a atmosfera. Isso causa desastres terríveis, consequências muito ruins para a qualidade da saúde de vida na Terra. E eu posso dar alguns exemplos para vocês disso. Pensa, por exemplo, em cidades como São Paulo e Pequim, na China, que são cidades que têm muitas indústrias que emitem uma quantidade muito excessiva de CO2 para a atmosfera. É muito comum você encontrar, você pode achar isso na internet ou até mesmo na TV, já vi várias vezes, imagens e vídeos, fotos da cidade de São Paulo coberta por poeira de fumaça, por fumaça.
As pessoas elas estão inalando algo saudável? É óbvio que não. Essa fumaça inalada ela vai causar consequências terríveis, né, no organismo, no corpo das pessoas que estão ali inalando. Portanto, é necessário que nós diminuímos, né, e, consequentemente, paulatinamente, a gente possa acabar com essa emissão de gás carbônico, porque não só prejudica a atmosfera, como, consequentemente, vai prejudicar a vida aqui na Terra das pessoas. Abordagem integrada do planejamento de gerenciamento dos recursos terrestres, combate ao desmatamento é outra questão extremamente importante. A expansão do ser humano na natureza, como que a gente pode dizer aqui, não só a questão da expansão do ser humano na natureza, como o excesso, né, de consumo de recursos, de extração de recursos da natureza de forma indevida, isso traz um impacto ambiental gigantesco. E combater o desmatamento é importante porque, combatendo o desmatamento, a gente vai estar protegendo não só a existência de espécies de animais, como também de plantas e de diversas outras formas de vida que há na natureza. Então a gente precisa impedir que isso aconteça, porque existe algo no ecossistema chamado cadeia alimentar. Uma espécie sempre depende da outra, e o desmatamento acaba fazendo com que certas espécies apareçam, causando um desequilíbrio muito grande no nosso ecossistema e na cadeia alimentar. Portanto, é importante que a gente combata de forma firme a questão do desmatamento. E é por isso que a seção 2, neste capítulo, trata dessa questão de forma muito séria. Eu vou dar um exemplo para vocês muito triste que aconteceu recentemente, vocês devem se lembrar, e foi aquelas queimadas que eu vi na Amazônia no ano passado, se não me engano, no mês de outubro. Aquelas imagens chocaram o mundo e trouxe um prejuízo gigantesco para o nosso meio ambiente. A Amazônia, pessoal, é o pulmão do mundo, vocês sabem bem disso. Ela é a maior floresta subtropical do mundo e a floresta com maior biodiversidade de plantas e animais. Portanto, por isso ela precisa ser protegida. E quando a gente vê aquilo acontecendo, é como se a gente estivesse vendo nosso pulmão sendo queimado ou sendo maltratado. Por quê? Porque é uma floresta extremamente importante. E quando você faz isso, quando acontece isso que aconteceu no ano passado, os impactos gerados por isso é uma coisa assim que, só para resumir, pessoal, é algo que vai causar muita consequência ruim no futuro ainda. Não é algo que aconteceu só ano passado, não. Muito animal morreu, gente. Muitas espécies de animais ali acabaram morrendo. E isso vai gerar uma consequência, um efeito negativo no ecossistema daquele local ali, muito grande, viu, pessoal? Manejo de ecossistemas frágeis, luta contra a desertificação e seca, gerenciamento de ecossistemas frágeis, desenvolvimento sustentável das montanhas, promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, conservação da diversidade biológica, manejo ambientalmente saudável da biotecnologia. Desculpa, pessoal. Vamos continuar aqui a seção 2. Proteção de mares, oceanos, fechamentos fechados e semi-fechados, e das zonas costeiras e proteção, uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos. Pessoal, quando a gente fala em proteção ambiental, desenvolvimento sustentável, ecologia, o que vem na nossa mente? Primeira coisa que vem na nossa mente é o mundo verde. São as matas, as florestas, a Amazônia, como eu citei agora há pouco. Mas a preservação ambiental, ela não está limitada à questão das florestas, das matas. Ela também se abrange à questão da vida aquática, dos mares e dos oceanos. Por quê? Porque, como eu disse, existe vida ali, existe a vida aquática, existem animais marinhos. E esses animais também precisam ser preservados porque eles são importantes para a natureza e para o nosso ecossistema. Então, infelizmente, existem muitos desastres ambientais que ocorrem nesses lugares que acabam prejudicando milhares, centenas e milhares de espécies. Eu vou dar outro exemplo muito ruim que aconteceu também no ano passado, que foi aquele vazamento de óleo que ocorreu ali na região nordeste do Brasil, né, em diversas praias do Nordeste. Aquilo ali foi um crime ambiental. Aquilo ali não só prejudicou a economia daqueles locais, porque existem pessoas que dependem dos animais, tem pessoas que trabalham com a questão da pesca e venda de peixes e tal, mas também prejudicou inúmeras espécies que acabaram morrendo. Animais de diversas espécies acabaram perdendo as suas vidas ali, e isso também é algo que vai ter uma consequência negativa no ecossistema, e a gente vai colher ainda isso no futuro, com certeza, infelizmente. Proteção da qualidade do abastecimento dos recursos hídricos,
avaliação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos, manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluída a prevenção do tráfico internacional ilegal dos produtos tóxicos e perigosos. Infelizmente, ou felizmente, existem muitas substâncias químicas tóxicas, que de certa forma elas têm uma certa importância para produzir diversas coisas. Porém, elas precisam ser utilizadas de maneira ecologicamente saudável, para não prejudicar o meio ambiente. E esse capítulo da seção 2 da Agenda 21 trata sobre esse assunto. Não só sobre a maneira que a gente deve utilizar de forma ecologicamente saudável, como também o combate e prevenção do tráfico internacional ilegal desse tipo de produto. Vamos continuar, pessoal. Manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos, ou seja, há inúmeros resíduos que são perigosos, que precisam ser manejados de forma saudável do ponto de vista ambiental, e também devemos ter um cuidado muito grande, com o tráfico internacional ilícito desses resíduos. Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com o esgoto. Manejo seguro e ambientalmente saudável dos recursos radioativos. Seção 3. Essa seção fala sobre o fortalecimento do papel dos grupos e como o trabalho deles contribui para o desenvolvimento sustentável e é formado pelos capítulos Ação Mundial pela Mulher com vistas a um desenvolvimento sustentável equitativo. O que vem a ser um desenvolvimento sustentável equitativo? Pessoal, nos últimos anos, as mulheres elas têm ganhado muito espaço na sociedade, e isso é algo muito bom, isso é algo muito positivo, porque há pouco tempo atrás a mulher ela não tinha sequer direito de votar, ela não tinha sequer direito de opinar o que ela achava sobre um determinado assunto. E quando a gente fala sobre desenvolvimento sustentável e equitativo, a gente está falando que a gente tem que dar à mulher o direito de opinar na discussão da preservação ambiental. A mulher não pode ficar de fora, ela tem que ter o seu direito resguardado. Ela tem que ter o direito de chegar e falar, olha, se a gente fizer isso e isso, a gente pode conseguir salvar diversas espécies, a gente pode preservar o meio ambiente dessa forma. Então a palavra da mulher ela tem a mesma importância que a palavra do homem. E a mulher ela tem que ter o mesmo direito que o homem em tudo. O mesmo direito de opinião, as mesmas oportunidades no mercado de trabalho, no emprego, mesmo salário, na mesma profissão. Então a gente precisa entender sobre a importância que a mulher tem. Se o homem ele tem o poder de tomar decisões, a mulher também tem que ter o poder de tomar decisões. E é importante porque a Agenda 21 fala sobre isso, fala sobre o papel da mulher na luta pelo desenvolvimento sustentável. Não esqueçam disso, pessoal. A infância e a juventude no desenvolvimento sustentável. O que isso significa, pessoal? Significa que a gente tem que conscientizar as crianças e os jovens sobre a importância de preservar o meio ambiente, para que essa criança, esse jovem cresça sabendo sobre a responsabilidade que ele tem sobre cuidar do mundo em que ele vive. Reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades. Fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros para um desenvolvimento sustentável. Iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21. Fortalecimento do papel dos trabalhadores e seus sindicatos. Fortalecimento do papel do comércio e da indústria. A comunidade científica e tecnológica. Fortalecimento do papel dos agricultores. Seção 4. A última seção fala sobre os meios de implementação da Agenda 21 e sobre o papel da ciência e de entidades governamentais e não governamentais. Os temas do capítulo são recursos e mecanismos de financiamento, transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional, a ciência para o desenvolvimento sustentável, promoção do ensino da conscientização e do treinamento. Quero falar aqui sobre esse assunto. Nós falamos na última sessão, a sessão 3, sobre o desenvolvimento sustentável na infância e na juventude. E aqui fala sobre a promoção do ensino da conscientização e do treinamento.
Não são só as crianças e os jovens que precisam ser conscientizados da importância do desenvolvimento sustentável, os adultos e idosos também, porque infelizmente existem muitas pessoas que no passado não foram conscientizadas, que viveram em uma época onde não havia conscientização ambiental. Essas pessoas precisam ser conscientizadas e precisam também ser treinadas para que elas possam aplicar políticas de preservação ambiental e praticar o desenvolvimento sustentável nos locais onde ela vive, onde ela mora e aonde ela sempre vai, né? Onde ela está indo, ela tem que também estar espalhando toda essa ideia aí para as demais pessoas. Mecanismos nacionais de cooperação internacional para fortalecimento institucional dos países em desenvolvimento, arranjos institucionais internacionais, instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais, informação para tomada de decisões. Pessoal, se eu perguntar para vocês o que é o desenvolvimento sustentável, nós vamos falar sobre o desenvolvimento sustentável agora, mas eu creio que se você está acompanhando atentamente essa aula até esse momento, você já deve ter uma ideia do que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, eu irei abordar de uma forma um pouco mais abrangente sobre o desenvolvimento sustentável nesse momento, nesse tópico da aula. De acordo com alguns pesquisadores, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O que isso significa, pessoal? Eu falei sobre o fato de haver um expansionismo tecnológico e até econômico muito grande na nossa sociedade. Eu falei sobre o fato de que a gente produz e consome, né, extrai da natureza muitos recursos de forma exagerada. Nós temos sim necessidade de extrair recursos da natureza que faz bem para nós, que é importante para nós. Porém, se a gente extrair sem limite, de forma exagerada, extrapolada, essa suprimento da nossa necessidade vai acabar comprometendo com a capacidade de atender as necessidades de gerações futuras. Então a gente tem que extrair os recursos da natureza de maneira responsável, de maneira racional, para não prejudicar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e todas as demais gerações futuras que vierem após nós. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu em 1983, criado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Princípios do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. Então é necessário entender, pessoal, que o desenvolvimento sustentável ele tem 3 princípios. Ele abrange o desenvolvimento econômico, social e também ambiental. Porque a gente vai falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável logo em seguida, mas antes eu queria que vocês entendessem que o desenvolvimento sustentável ele tem como objetivo melhorar a sociedade do ponto de vista social, ambiental e econômico. A gente tem que melhorar o nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento social e nosso desenvolvimento sustentável através da conservação ambiental. Desenvolvimento sustentável. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Em 2015 foram definidos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles deverão orientar as políticas nacionais e as atividades de cooperação internacional até 2030. Então, em 2015, há 5 anos atrás, foram definidos aí 17 objetivos que até o ano de 2030, ou seja, até a próxima década, devem orientar todas as políticas nacionais e atividades de cooperação internacional. Ao todo, foram definidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São esses. Número 1, erradicar a pobreza. Quando a gente fala sobre melhorar a condição social do nosso planeta, um dos temas mais importantes e mais, além de importante, algo muito delicado, é a questão da pobreza. Quando a gente fala de pobreza, muitas das vezes a gente pensa na África, a gente pensa em outros países aí muito pobres, mas infelizmente isso é algo que está na nossa frente, na nossa rua, no nosso bairro. A gente vê no nosso país como um todo uma extrema pobreza, pessoas que vivem em situação de penúria. E para que haja qualidade de vida, a pobreza ela tem que ser erradicada. Então, o que significa erradicar? A palavra erradicar significa acabar, extinguir. A gente não está falando em combater a pobreza, a gente diz vamos diminuir a pobreza. Não, a gente tem que acabar com a pobreza. Onde? No mundo todo. Parece impossível, mas se tiver desejo, vontade verdadeira de todas as pessoas, isso é possível. Erradicar a fome.
Outro grande problema que está alinhado à questão da pobreza é a fome. Infelizmente, muitas pessoas passam fome no mundo todo, morrem de fome, crianças, adultos, idosos, e a gente precisa melhorar, mudar essa realidade, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. É por isso que o segundo objetivo do desenvolvimento sustentável é a erradicação da fome. E ela vem logo em seguida do que? Da erradicação da pobreza. Porque, consequentemente, se você erradica a pobreza, você erradica a fome. Uma coisa leva a outra. Saúde de qualidade. A gente precisa de saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero. Eu falei aqui sobre a equidade, né, de gênero, que é a mesma coisa, que é a mulher ter a mesma oportunidade que o homem. A mulher não pode mais ter vista nessa visão retrógrada, machista, que infelizmente ainda existe, de ser inferior ao homem. Desculpe, ela não é inferior ao homem, nunca foi, nunca vai ser. Então, a gente precisa entender que a mulher, ela, além de ter as mesmas capacidades, a mesma habilidade e a mesma importância que o homem na sociedade, ela precisa também ter as mesmas oportunidades, tanto do ponto de vista do emprego, do mercado de trabalho e também da sua opinião ser expressa na sociedade como um todo. Água potável e saneamento, energias renováveis e sustentáveis. Aqui não sei sobre água potável e saneamento, a gente vê que em países emergentes ou países em desenvolvimento, que o Brasil é um, inclusive, existe um problema muito grande de falta de qualidade na água que chega à torneira das principais famílias, da maioria das famílias que são pobres nesses países. Saneamento básico, a estrutura é muito precária em diversos locais aqui no Brasil, em diversos países do mundo, isso é algo que precisa mudar. Energias renováveis e sustentáveis, que são formas de energias, por exemplo, a energia solar, que não agride o meio ambiente, que não é prejudicial ao meio ambiente, que não prejudica o meio ambiente e que é saudável do ponto de vista ambiental. Trabalho digno e crescimento econômico. Indústrias, inovação e crescimento econômico. Redução de desigualdades. Cidades e comunidades sustentáveis. Pessoal, o que vem a ser uma cidade ou comunidade sustentável? Eu citei para vocês cidades como São Paulo e Pequim, que do ponto de vista da saúde ambiental não são exemplos. Se você pegar uma cidade do interior que não tem emissão de gás carbono, ou que se tem muito pouco, e você tem muito contato com a natureza, muita árvore, muita diversidade de plantas, muita diversidade de animais, você tem uma vida muito mais saudável nessa cidade que numa cidade como São Paulo ou Pequim. Por quê? Porque você não tem essa emissão excessiva de gás carbônico que vai prejudicar a atmosfera e, consequentemente, a saúde das pessoas. Então, é por isso que o desenvolvimento sustentável ele tem como objetivo o aumento, a expansão, né, o expansionismo de existência de cidades e comunidades sustentáveis. Consumo e produção responsáveis, como eu disse, a gente tem que consumir e produzir de forma responsável, não exagerar. Ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, pessoal, a professora pediu para que eu deixasse ao final da aula algumas questões sobre os temas que foram abordados nessa aula de hoje. E eu então elaborei 9 questões para que vocês possam estar respondendo. Questão número 1. Em qual ano ocorreu a cúpula da Terra? Questão número 2. Quais foram os objetivos da cúpula da Terra? Número 3. Qual cúpula deu origem à Ordem Ambiental Internacional? Questão número 4. Qual é a Agenda 21? Questão número 5. Quais os objetivos da Agenda 21? Questão número 6. Quantas seções e capítulos contém a Agenda 21? Questão número 7. O que é desenvolvimento sustentável? Questão número 8. Quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? E questão número 9. Quais os 17 princípios do desenvolvimento sustentável? Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, voltem o vídeo. Quanto vocês puderem, repitam o vídeo. Assista essa aula a maior quantidade de vezes possível que você for capaz, para que você possa estar absorvendo esse conteúdo na íntegra, para que você possa aprender sobre esse assunto tão importante. E se mesmo repetindo o vídeo, mesmo assistindo diversas vezes, você tiver dúvidas, venha aqui nos comentários desse vídeo, faça alguma pergunta, nós vamos poder estar aí sanando essa dúvida de você. Se eu não puder estar sanando essa dúvida, pergunte à professora que ela vai estar podendo ajudar cada um de vocês, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado à professora Adriana por essa oportunidade.